aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos irmãos. Fazemos hoje mais uma devocional da nossa série Doses de Esperança. E gostaríamos de trazer a atenção dos irmãos no texto que está no segundo livro de Pedro, na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9, que diz o seguinte: O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Uma das dimensões que nós enfatizamos quando pregamos, quando falamos, quando refletimos sobre a Bíblia, é a dimensão individual. Né? Salvação, plano de Deus para a sua vida, né? O que Deus espera de você. Mas há uma outra dimensão que é tão importante quanto na comunhão, que é a dimensão coletiva. Né? Deus chamou o povo de Israel coletivamente e chama a igreja coletivamente, nos chama coletivamente. Eu tenho que cuidar de mim e tenho que cuidar dos outros. Né? Tanto os que estão na nossa igreja ou fora e nossos amigos, nossos vizinhos, nossos colegas. Né? A nossa responsabilidade não acaba conosco, só com a gente, né? Ela se estende às outras pessoas com qual nós convivemos. Existe um hino, né, muito antigo, né, e vários hinários de denominações como Igreja Batista, Assembleia de Deus e Congregacional. Existe um hino que ele se chama assim: quando Cristo sua trombeta lá do céu mandar tocar, quando o dia glorioso lá romper e os remidos dessa terra meu Jesus se incorporar, quando se fizer chamada lá estarei. E assim, é interessante a gente entender, né, como que esses hinos são compostos, o que leva as pessoas a escrever, né, os hinos, os cânticos que nós cantamos, né, a história por trás do hino, né, porque ela foi esse hino em particular, ele foi composto por um homem chamado James Milton Black. Ele era um músico que vivia no século XIX nos Estados Unidos, no estado da Pensilvânia. E ele também cuidava de uma classe de escola bíblica dominical, de jovens e adolescentes. Uma vez ele saiu da sua casa, indo para a igreja, e ele passou por um beco, e ele encontrou lá uma moça toda esfarrapada, uma menina toda esfarrapada, com roupas todas velhas, todas esfarrapadas. E ele teve compaixão daquela menina e chamou ela para ir para a igreja, para assistir a classe dele. Né? E ela começou a frequentar, e foi em vários domingos. Né? Mas chegou um domingo, em particular, que ela não foi. E ele pedia aos alunos que para cada vez que o nome fosse chamado, né, respondesse com um versículo bíblico. E ela não respondeu. E de imediato ele começou a ficar preocupado. O que poderia ter acontecido? Porque ele sabia que aquela menina era de uma família com um pai alcoólatra, uma família cheia de problemas. E ele foi à casa daquela moça e ela estava doente. Ela tinha uma pneumonia muito severa. Né? Ele foi lá, chamou o médico, chamou o cuidado, buscou remédios, fez o que ele podia fazer, mas, como isso foi em 1893, aquela moça veio a óbito, ela faleceu. E aquele episódio marcou tanto ele, que ele compôs esse hino. Né? E ele explicou por que compôs esse hino no dia em que aquela moça foi enterrada. Né? Mas essa palavra, né, essa história, né, nos deve fazer refletir em relação àqueles que estão próximos. Né? Quer dizer, no dia, na chamada que importa, na chamada do último dia, todos que nós convivemos, todos que nós estamos próximos, serão chamados lá no livro da vida, estarão lá
né? Nós temos cuidado das pessoas a qual nós, que são nossos amigos, que são nossos colegas, que são nossos irmãos em Cristo, que trabalham conosco, que são nossos vizinhos? Essa é a reflexão que eu quero trazer para todos hoje. Amém. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.